Olá, meus amigos e irmãos, tudo justo e perfeito? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Papo de Maçonaria com Luciano Souza, tá? No vídeo de hoje a gente vai estar desvendando um dos mistérios mais fascinantes da maçonaria, o rito de Eredon, a semente que deu vida ao rito escocês antigo e aceito, o Ré, como é popularmente conhecido, com seus lendários 33 graus. Aí você pergunta, tá, mas o que é Eredon? Como ele mudou o rito mais praticado no mundo? Existe algum segredo por trás dos 33 graus? Então, meus amigos e irmãos, prepare-se tá, para uma jornada esotérica e histórica, tá? Se vocês já são inscritos no canal, já deixa aquele like, tá? Compartilha esse vídeo. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos construir esse templo conosco, tá? Tem muito conteúdo bom aqui no canal e vocês, cada dia que passa, vocês vão se interessar ainda mais, tá? Para a gente não fugir muito e o vídeo não se estender tanto, tá? Vamos lá. O rito de Eredon, ou Royal Order of Eredon, surgiu no início do século XVIII, em um período de efervescência maçônica. Deixa eu ajustar aqui, que acho que tá tudo. Desculpa. Isso mesmo. Entendeu que tinha muita efervescência ali na Europa, né? A palavra Eredon tem raízes misteriosas, possivelmente derivado de Harodin, hebraico para mestres ou supervisores, ou de uma montanha mítica escocesa, simbolizando sabedoria espiritual. O rito ele está ligado à maçonaria escocesa, que floresceu na França entre exilados jacobitas, né, apoiadores da dinastia Stuart após a Revolução Gloriosa de 1688. Por volta de 1730, né, 1730, em Londres e Paris, o rito de Eredon ele já era praticado como sistema de altos graus, além dos 3 graus simbólicos, né, aprendiz, companheiro e mestre. Ele enfatizava a lenda do Templo de Salomão, a busca pela palavra perdida e temas cavalheirescos, como a Ordem do Templo, né, aquilo que a gente conhece como Cavaleiros Templários. O Eredon introduziu graus como o Cavaleiro do Oriente e o Príncipe do Real Segredo, que exploravam a reconstrução do templo e a sabedoria esotérica, conectando a maçonaria a tradições antigas, como o Egito e a Cabala. Olha que interessante. O rito ele era exclusivo, né, praticado por elites maçônicas em lojas secretas e seu simbolismo, representado pela rosa, né, assim, dentro do seu simbolismo ele tinha a rosa, que representava a pureza, a cruz representando o sacrifício e a acácia representando a imortalidade. Então esses símbolos acabam inspirando a criação de sistemas mais complexos, como o rito de perfeição, precursor direto do ré. Vocês sabiam que Eredon pode significar uma montanha mítica de sabedoria? Vocês tinham essa concepção, né? Disso ou não? Bem, deixa aí nos comentários, né, se você já sabia ou não referente a isso. Tá? Porque o rito de Eredon em si, né, também conhecido como rito de perfeição, ele foi a semente, né, do rito escocês antigo e aceito, que só foi nascer oficialmente em 1801 em Charleston, Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Tá? Aí vem aquela pergunta, mas como Eredon se transformou no REA, né, no rito escocês antigo e aceito? Então, para isso a gente precisa seguir uma linha, como eu falo, uma trilha, né, cronológica dentro da história. Então, vamos lá. Na década de 1740, na França, o rito de Eredon evoluiu para o rito de perfeição, com 25 graus, organizado por Etienne Morin, um maçom francês. Esse sistema expandiu os graus do Eredon como o Cavaleiro do Sol e o Príncipe do Real Segredo, incorporando filosofia, alquimia e simbolismo templário. Morin levou o rito às Américas, fundando lojas nas Índias Ocidentais e nos Estados Unidos. Tá? Em 1761, Morin recebeu uma carta patente do Grande Oriente da França autorizando-o a disseminar o rito de perfeição. Os seus sucessores, como Henry Franklin, sistematizaram os graus, que incluíam temas de justiça, sabedoria e transcendência espiritual. Quando foi em 1801, o Supremo Conselho do Grau 33, né, Supremo Conselho do 33º Grau, ele foi fundado em Charleston, liderado por John Mitchell e Frederick Dawson. Eles expandiram o rito de perfeição para 33 graus, criando o rito escocês antigo aceito, com uma hierarquia dividida em graus simbólicos, do primeiro ao terceiro, aprendiz, companheiro e mestre, focados na ética, tá? Que esse era o foco principal, né, do simbolismo maçônico,
Graus capitulares, que iria do 4º ao 18º, falando sobre a exploração da lenda de Irã e reconstrução do Templo de Salomão. Os graus filosóficos, que vai do 19º ao 30º, fazendo reflexões sobre justiça, verdade e espiritualidade. E os graus administrativos, que seriam do 31º ao 33º, liderança e serviço à maçonaria, é a representação dos 3 últimos graus. O nome antigo e aceito, ele reflete a tradição do Eredon, pelo fato de ser antigo, e sua aceitação global. Olha que interessante. A águia bicéfala, que é o símbolo do rito escocês antigo aceito, representa a dualidade do espírito para a matéria e a sua soberania, né, no todo. Provavelmente vou estar fazendo um vídeo específico falando sobre a águia bicéfala, tá, sobre o símbolo, né, do 33º grau. O Eredon em si, né, ele deu ao rito escocês antigo aceito a sua essência esotérica, conectando o maçom ao grande arquiteto do universo. Qual grau do rito escocês antigo aceito mais intrigou vocês? O 3º grau de mestre ou o 33º de soberano? Qual desses aí vocês têm mais dúvidas em si, né? Deixa aí nos comentários, quem sabe não vira tema de um próximo vídeo que a gente está trazendo aqui no canal. Tá? O rito de Eredon, tá, e o rito escocês antigo aceito, eles são pilares da maçonaria moderna, com impacto global e especialmente relevância, né, aqui no Brasil, porque ele se difundiu muito rápido aqui no Brasil, né, sendo o rito mais praticado hoje. Agora vamos falar um pouquinho sobre a sua importância, né? O primeiro item que eu vou estar citando é referente à questão da filosofia e ética. O Eredon, ele introduziu a busca pela palavra perdida, né? Simbolizando sabedoria espiritual que o rito escocês antigo aceito ampliou em 33 graus. Cada grau, tá, é uma lição. É uma lição que vai lapidando a pedra bruta do maçom, como ensina no grau 3, né, no grau de mestre maçom, ali usando como base a lenda de Irã. Uma outra questão legal é a questão da universalidade. Tá? O rito escocês antigo aceito, que é o herdeiro do Eredon, é o rito mais praticado no mundo, presente em obediências como o Grande Oriente do Brasil aqui, e as grandes lojas e até algumas potências independentes que nós temos aqui. O ré ele é um dos mais praticados. No Brasil, ele foi fundado, né, o GOB, em 1822. O GOB adotou o ré guiado por José Bonifácio, conectando a maçonaria à independência. E tem a questão do simbolismo esotérico também. Tá? O Eredon em si, ele trouxe símbolos como eu já citei, né, a rosa representando a pureza, a cruz que representa o sacrifício, que o ré enriqueceu, né, no caso o ré trouxe, né, a questão da acácia representando a imortalidade e a águia bicéfala, né, que representa a dualidade, né. Esses símbolos eles inspiram o maçom a transcender o ego, né, buscando o grande arquiteto do universo. O ré em si, ele traz a questão da estrutura e liderança, né? Os 33 graus do ré formam uma hierarquia que promove aprendizado contínuo e serviço com os graus administrativos, né? Que é do 31º ao 33º, formando líderes, como os do Supremo Conselho do Brasil, né? Que foi fundado em 1832. O ré transformou a maçonaria em uma escola de virtudes, unindo ética, espiritualidade e fraternidade, com o Eredon, né, sendo a sua raiz mística, né? Aí eu pergunto, né, para vocês aqui, como o simbolismo do ré e como a acácia inspira vocês no seu dia a dia? O que vocês me falam referente a isso? Quais instruções ali que vocês interpretaram que dá para trazer para o nosso dia a dia, que vocês aprenderam dentro de loja? Deixa aí pra gente, deixa aí nos comentários. Isso agrega, né, conhecimento para todos, tanto para aqueles que são maçons iniciantes, para aqueles que não são maçons e para aqueles que já passaram um determinado período dentro da maçonaria, porém tem uma visão diferente da sua. Deixa aí, vamos conversar. Porque o rito de Eredon e o rito escocês antigo aceito, como vocês bem sabem, eles enfrentaram muitas polêmicas, tá? E muitas vezes essas polêmicas elas foram baseadas apenas em mitos, tá? Eu vou estar esclarecendo algumas aqui só para a gente poder entrar dentro de um contexto, né, para vocês poderem fazer um paralelo. A origem jacobita, por exemplo. O Eredon, ele é associado aos jacobitas e levou acusações de conspirações políticas, né, desde o seu início. Mas, na verdade, o seu foco sempre foi esotérico e não político. Tá? Ele sempre teve como foco explorar a sabedoria espiritual, como prova a própria estrutura do rito escocês antigo aceito atual. Né? Um outro exemplo é a complexidade dos 33 graus.
Muitos críticos dizem que os 33 graus do Rea são elitistas, acessíveis somente a poucas pessoas, né? Mas na prática os graus simbólicos do primeiro ao terceiro são universais, e os altos graus eles são opcionais, que é focado em estudo e serviço, e não poder. Então, tipo assim, só faz o grau filosófico quem quiser. Porque se você estudar com afinco os primeiros 3 graus, você vai aprender tanto quanto você aprenderia nos graus filosóficos, referente a acusações de sociedade secreta. Então, o rito escocês antigo aceito, ele também carrega, né, essa acusação, né, de esconder segredos perigosos, como no caso de William Morgan, de 1826, né, nos Estados Unidos, que gerou o Partido Antimaçônico. Né? Os segredos, como a palavra perdida, são simbólicos. Eles representam a busca pela verdade, não tem nada a ver com conspirações, como o povo alega. Temos a questão também dos conflitos religiosos, né, com a Igreja. A Igreja Católica, desde a bula em Amity de 1738, condena a maçonaria, alegando incompatibilidade com o cristianismo. O rito escocês antigo aceito, como era, ele exige apenas a crença no grande arquiteto do universo, sendo aberta a todas as fés. Acho que a maior crítica da Igreja Católica é o fato de que a maçonaria ela não é uma hegemonia cristã. Qualquer pessoa de qualquer religião pode fazer parte da maçonaria. E isso deve incomodar um pouco, porque a Igreja Católica, quer queira que não, ela tem aquela imposição, né, referente ao cristianismo. O Erendum e o Ré, eles buscam sabedoria e fraternidade, e não poder, né? O foco é guiar os maçons à luz do grande arquiteto do universo. Uma curiosidade interessante é que os 33 graus do Ré são lições de vida e não são segredos de poder, tá? Mas desses mitos aí, qual mito sobre o Ré você já ouviu falar? E esse mito é verdade ou é mentira? Deixa aí nos comentários pra gente. Às vezes tem algumas coisas que são até engraçadas, né, pra gente poder rir um pouco. Do rito do Eredon ao rito escocês antigo e aceito, a maçonaria ganhou uma jornada de 33 graus, unindo ética, esoterismo e fraternidade. O Eredon plantou, né, a semente da sabedoria e o Rea, né, a transformou em um farol global, guiando maçons no Brasil e no mundo todo, né. Os seus símbolos, como a cássia, a águia, o templo, nos lembram, né, a lápide, o coração, o serviço à humanidade e a busca pela luz, né, do grande arquiteto do universo. Aqui no canal Papo de Maçonaria, a gente sempre traz essa reflexão, né? Como que o Rea, né, o rito escocês antigo aceito, inspirou vocês na jornada de vocês, vocês que são praticantes do Rea, né, que nem eu pratiquei durante muitos anos. Deixa aí sua reflexão nos comentários. Se você não curtiu, já curte agora esse vídeo, tá? Compartilhe com os amigos, irmãos, nos grupos da loja. E se você não for inscrito, já se inscreve, ativa o sininho para estar recebendo mais vídeos das nossas playlists, tá? E a gente tem várias playlists aqui no Brasil, como a Gigantes da Maçonaria, tem instruções do grau de aprendiz, o grau de companheiro, tem instruções de mestre, tá? E são vídeos que vão agregar muito conteúdo para vocês no seu dia a dia dentro de loja e no seu dia a dia também fora da loja, né? Que nós temos as reflexões maçônicas lá, uma playlist específica referente para isso, para fazer a gente refletir, a gente pensar, né? A gente se questionar no dia a dia. Aos amigos e irmãos que me acompanharam até aqui, meu muito obrigado, tá? Que a paz e a prosperidade seja contínua na vida de todos nós. TFA.